Salve minha família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Rod Brito no YouTube. E esse vídeo é o primeiro de dois para você do oitavo ano do Eliseu. Pô, você não é do Eliseu, mas é do oitavo ano da Rede Pública de Minas Gerais? Então é para você também. Nesse vídeo eu vou corrigir a semana 1 e 2 do PET 2 de História para você ver o que você acertou, ver se errou, tirar aquela dúvida, finalizar o seu PET 2, porque semana que vem já tem PET 3 na área, tá? Então, se você já chegou até aqui, não esquece. Compartilha, ativa o sininho, deixa seu like, faça sua inscrição, manda para o seu colega e fala, ó, o Rod corrigiu as questões de história do PET 2 para a gente tirar dúvida. Então, vou parar de conversar, vamos embora para as questões. Vambora! Lembrando, esse é o primeiro vídeo de dois. Nesse vídeo, vou corrigir as semanas 1 e 2. No segundo vídeo, as semanas 3 e 4. Então, vamos embora para as questões, hein? Bom, pessoal, então assim, nesse contexto do PET 2, nós vamos ter aqui uma análise sobre a crise do Antigo Regime, né? Idade Moderna, o Antigo Regime em crise, nesse primeiro momento com a Revolução Francesa e seus desdobramentos, tá? Então, vamos lá para as questões? A gente vai fazer algumas leituras juntos, vamos fazer alguns esclarecimentos de dúvidas e alguns comentários, beleza? Então vamos logo para as atividades, vamos logo para a atividade 1. A França do Antigo Regime trazia vários elementos que remetiam à sociedade feudal. Na França do absolutismo, a sociedade continuava marcada por privilégios e dividia em ordens ou estamentos. Analise a imagem 1, identifique qual grupo dentro da sociedade francesa cada indivíduo representa e como ele se encontra representado na própria imagem. Associe a imagem deles às camadas presentes na pirâmide social da imagem 2, identificando o estado a que pertence, primeiro, segundo ou terceiro estado, e depois preencha a tabela fornecendo as informações solicitadas quanto à composição e atuação de cada grupo dentro da sociedade francesa do século XVIII. Bom, o enunciado é grande, pode parecer complicado, mas é bem tranquilo, tá? Vamos só entender a seguinte situação. Aqui eu tenho uma charge, né? Bem representativa ali do contexto da Revolução Francesa e da sociedade francesa pré-revolucionária. A sociedade francesa, que como a imagem 2 sugere, era dividida em três estamentos, né? Três classes sociais que estão representadas aqui na charge. Eu vou ter o primeiro estado sendo representado pelo clero, né? Os religiosos da Igreja Católica, o alto clero. Eu vou ter o segundo estado representado pela nobreza francesa daquele período, aquela nobreza parasitária da corte do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. E eu vou ter o terceiro estamento, ou o terceiro estado, o povo, né? Quem é que está aqui dentro desse terceiro estado? A burguesia, os camponeses, os comerciantes urbanos chamados de sans-culottes. Então, a imagem só pede que você faça essa associação, tá? Primeiro, segundo, terceiro estado, clero, nobreza e camponeses, servos e burgueses, além dos sans-culottes. Outro detalhe, como a charge demonstra, você está vendo que o terceiro estado sustentava nas suas costas os privilégios do primeiro e do segundo estado. Então, essas classes, por meio do pagamento de impostos do terceiro estado, eram sustentados, tinham seus luxos e seus privilégios sustentados pelo terceiro estado. Agora, vamos entender o seguinte, tá? Quais eram esses privilégios? O primeiro e o segundo estado, logicamente, não trabalhavam, não pagavam impostos, tinham julgamento preferencial em qualquer questões jurídicas, tá? Então, esses privilégios, e o luxo, né, da corte francesa, por exemplo, que bebia e comia do bom e do melhor,
tinha várias peças de teatro, várias apresentações de ópera ali dentro do Palácio de Versalhes, né? Símbolo do absolutismo francês. Todo esse luxo, essa ostentação, era justamente sustentado pelos tributos, pelos impostos que eram arrecadados sobre o terceiro estado. Então, isso por si só já te mostra justamente um cenário que não bate, que não casa, né? Porque eu vou ter um terceiro estado que trabalha para bancar o luxo dessa sociedade enquanto morria de fome. Em algum momento isso ia estourar, e acabou estourando justamente na Revolução Francesa. Vamos ver a outra parte da questão? A outra parte da questão pede para a gente preencher o quadro, né? Várias questões aqui nos PETs pedindo para a gente fazer preenchimento de quadro com as principais informações. Então, assim, primeiro estado, membros, os religiosos, né? O clero católico, percentual da população, cerca de 0,5% dessa sociedade, 0,5% da sociedade francesa. Quais os privilégios? Que nós comentamos, né? Não trabalhavam, viviam sustentados pelos impostos e dízimos arrecadados, tinham uma grande influência sobre a mentalidade dessa sociedade. Obrigações. Obrigações não tinham nenhuma, tá? Segundo estado, eu vou ter os membros da nobreza francesa, ok? Dentro desse segundo estado, eu vou ter os membros da nobreza francesa perfazendo algo em torno de 1,5%, 1,5% dessa sociedade. Também tinham como privilégios as isenções de impostos, não pagavam impostos, tinham julgamento, foro privilegiado, julgamento preferencial em questões jurídicas, né? Viviam sustentados pelo Estado, né? Era uma nobreza parasitária. Obrigações, também não tinham obrigações junto ao Estado. E aí eu tenho o terceiro estado. Quem é esse terceiro estado? E aí você pode colocar burguesia, camponeses e os sans-culottes, tá? Percentual da sociedade? Aí é só você fazer uma somatória simples. Se o clero, 0,5%, se a nobreza, 1,5%, 98% da sociedade estava aqui no terceiro estado francês. Privilégios? Nenhum. Obrigações? Pagamento de impostos e de tributos que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Tá? Então, assim, percebam que eu vou ter uma classe privilegiada, de apenas 2% dessa sociedade, sendo sustentado por 98% dessa sociedade. Logicamente, com o inverno rigoroso, com conflitos desastrosos que o rei Luís XVI acabou envolvendo a França, com a arrecadação de impostos cada vez menor, porque a população não dava mais conta de pagar tantos impostos, com a fome generalizada, porque esse inverno vai dizimar a produção agrícola francesa, principalmente de um gênero que era tão importante como o trigo. E aí, com a escassez de trigo, o principal produto de consumo das massas, que era o pão, vai encarecer e essa população menos favorecida não vai ter condições de comprar pão, basicamente, tudo isso acaba contrastando, né? Toda essa situação de pobreza, de caos, vai se contrastar com o luxo da nobreza, que pouco se importava com esse terceiro estado. E aí, junto desse contexto, eu tenho que lembrar das ideias iluministas, né? O iluminismo que influencia líderes como Robespierre, como Danton, como Marat, dentro desse movimento francês, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, um quadro bem tranquilo sobre a sociedade francesa. Vou tentar não estender muito o vídeo, né? Apesar de ter muita informação. Vamos lá para a questão 2? A Revolução Francesa é a denominação que se dá ao conjunto dos acontecimentos que ocorreram entre os anos de 1789 e 1799 na França. Esse período marcou profundamente a história do país, da Europa e de todo o mundo. A imagem abaixo é a capa do livro A Revolução Francesa, passo a passo, de Gerard Hôtel, lançado em 2015. A partir do pensamento dos filósofos que acreditavam em uma vida mais livre e feliz, esse volume ilustrado explica o regime comandado pelos reis, o papel dos burgueses na revolução, a resistência da nobreza em perder os privilégios e a passagem pela democracia. Analise a imagem e responda as questões. Então é só fazer uma análise da capa, né?
Aqui eu vou ter alguns elementos que chamam a atenção, concorda comigo? Eu vou ter uma onda vindo, né, uma multidão vindo para as ruas da França, mostrando um momento de agitação popular. Eu vou ter uma vela aqui posicionada, não de maneira despretensiosa, mas sim para falar sobre a questão das ideias que estavam sendo iluminadas, né, o movimento iluminista guiando o processo revolucionário. Eu vou ter de um lado as tropas militares do rei Luís XVI enfrentando o povo que pega em rastelos, que vai pegar em instrumentos como foices, machados e vão às ruas para enfrentar as tropas francesas. Eu vou ter ao mesmo tempo parcela dessa sociedade amedrontada, né, com medo de todo esse processo de agitação que estava acontecendo. Perceba que nós vamos ter aqui predominantemente homens dentro desse processo, mas algumas poucas mulheres conseguem ser identificadas nesse processo, elas que tiveram uma participação importante também no processo de Revolução Francesa, mas que, como a construção histórica durante muito tempo deixou a participação das mulheres de lado, acabaram não tendo uma visibilidade tão grande quanto deveriam ter. Bom, o que você observa na imagem? Nós acabamos de fazer uma análise, né? Nós acabamos de fazer uma análise da imagem. É muito subjetivo, eu sempre digo isso, né? Eu não vou ter respostas iguais nessa primeira parte, porque cada um pode olhar um elemento que não me chamou a atenção, por exemplo, tá? Quem são as pessoas que estão representadas na ilustração da capa do livro? A que classe social elas pertencem? Aí nós já vimos, né? Pertenciam principalmente ao segundo estado, eu tenho um nobre amedrontado, pertenciam principalmente ao terceiro estado, né? Que estão aqui representados, tá? Eu não vi representantes, pode ser que você ache aqui, mas eu não vi representantes do clero aqui em meio à multidão. O que as pessoas estão fazendo? Estão se agitando, estão se movimentando no processo revolucionário, né, que toma as ruas da França, que toma as ruas de Paris no primeiro momento. O que a onda amarela que invade as ruas e a vela representam? Bem provavelmente é essa onda amarela que ele representa, a que ele se refere, e é justamente essa multidão, esse terceiro estado, ganhando força dentro dessas agitações, né? Qual a relação do movimento iluminista com a eclosão da Revolução Francesa? É importante, deixa eu só pegar esse último questionamento aqui para relembrar. Qual foi o primeiro movimento de caráter burguês na Europa que teve sucesso? Foram as revoluções inglesas, né? Lá do século XVII, que você viu no PET 1, lembra disso? Revolução Puritana, de Oliver Cromwell, Revolução Gloriosa. Então, as primeiras revoluções de caráter burguês que ganharam repercussão foram as revoluções inglesas. O movimento iluminista ganhou força, muito a partir do momento, e isso também foi abordado lá no PET 1, muito a partir do momento em que a burguesia começa a entender que era possível chegar ao poder, né? Então vem o movimento inglês ali do 17, surge o movimento iluminista, estoura a independência dos Estados Unidos ali no século 18, em 1776, e depois a Revolução Francesa, inspirada nesses movimentos, acaba ganhando força, tá? Então o movimento iluminista teve uma relação direta, né? Vários iluministas ali dentro do contexto francês, influenciando o processo revolucionário. Ok? Bom, vamos lá. Em 1789, questão 3, em 1789, o povo francês levou a sério o fim da monarquia absoluta e o estabelecimento da Primeira República Francesa. 6 semanas depois do ataque à Bastilha e 3 semanas depois do fim do feudalismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada pela Assembleia Constituinte Nacional como o primeiro passo para a escrita de uma Constituição para a República Francesa. De uma forma bem resumida, a declaração diz que todos os cidadãos devem ter garantidos direitos de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. A seguir, você encontra alguns artigos que foram estabelecidos nessa declaração. Analise-os, em seguida responda as questões. Vamos para as questões e aí a gente volta se precisar, tá? Vamos lá então? Então, primeira proposição. Qual a importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a sociedade francesa daquela época? O primeiro grande impacto é quebrar os privilégios de classe, né? Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós vamos ter
clero e nobreza perdendo esses privilégios de nascimento, esses privilégios de classe. E se estabelece, teoricamente, se estabelece uma sociedade politicamente igualitária, apesar do voto censitário ter sido implantado. Lembra do voto censitário? Baseado na renda, privilegiando, logicamente, a burguesia. Tá? Em relação à característica estamental da sociedade pregada pelo feudalismo, qual o maior benefício que a declaração traz para a sociedade francesa do século XVIII? Foi o que nós comentamos, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão acaba com os privilégios de classe, então acaba com aqueles estamentos, né? Primeiro, segundo e terceiro estado, e eu vou ter uma sociedade agora mais complexa e com direitos naturais que devem ser garantidos por essa nova Constituição que vai ser promulgada, né? Olha para você ver, e já é justamente a próxima questão. O que a declaração estabelece como direitos naturais imprescritíveis do homem? Ou seja, quais são os direitos que cada indivíduo naturalmente nasce com eles? Vamos lá ver? Os homens, olha o artigo 1º. Os homens nascem, são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 2º. Ou seja, colocando um fim aos privilégios de classe. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Quais são esses direitos? A liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência à opressão. Tá? Então são esses direitos naturais que, segundo os revolucionários franceses, surgem com o nascimento de cada indivíduo. Tá? Como a declaração expressa os anseios da Revolução Francesa, justamente colocando um fim ao modelo de antigo regime e estabelecendo um novo modelo político e social dentro da França. Será que a declaração garantiu os direitos de todos os cidadãos na prática? Reflita sobre o papel da mulher no contexto em que se seguiu a Declaração dos Direitos. Em história, esses termos totalizantes, tá? Todos, nenhuma, sempre, tem muito que chamar sua atenção na hora de você estar fazendo uma leitura, na hora de você estar fazendo uma interpretação, na hora que você está respondendo uma questão, tá? Então, na hora que apareceu todos aqui, ó, a Declaração de Direitos garantiu os direitos a todos os cidadãos? Não. Por que não? Porque na prática continuaram tendo direitos apenas os homens. Burgueses, mulheres e grupos de camadas sociais inferiores não foram politicamente representados dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Entenda isso. A burguesia queria uma ascensão político-social, mas não queria trazer o povo junto com ela, porque senão não fazia sentido. E as mulheres não eram consideradas cidadãs dentro daquele processo. Qual a contribuição desse documento para a nossa sociedade atual? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é a base da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Na nossa sociedade atual. Então, assim, acaba servindo de base para os direitos humanos, né? E diversas constituições do mundo ocidental acabam se inspirando neste modelo. Então, é um ponto importante, tá? Questão 4. Leia o fragmento de texto a seguir, analise a imagem e preencha a tabela com as informações que são solicitadas, tá? E aí eu vou ter uma análise do texto sobre jacobinos e girondinos, né, os grupos burgueses que conduziram o processo revolucionário, sobre a questão da esquerda e da direita, né, politicamente, essa é uma noção que ainda permanece na nossa sociedade. Políticos mais radicais são considerados grupos políticos de esquerda, políticos mais conservadores são considerados grupos políticos de direita. E essa é uma nomenclatura que ainda permanece. E aí vem aquele quadro maroto, né? Grupos sociais envolvidos. Quais grupos que representavam o grupo girondino? A alta burguesia, tá? Aqueles burgueses que faziam parte das relações comerciais de grande porte, como exportação e importação, por exemplo. Tá? Qual a posição política? Então, a posição política conservadora. Tá? Eu vou colocar assim, uma posição política conservadora. O que defendiam? O fim do absolutismo. Mas, por exemplo, não defendiam a extensão de direitos políticos para toda a sociedade. Então, nesse
Ponto, eles eram mais conservadores justamente no sentido de manter o poder político nas suas mãos. Em que lugar sentavam no parlamento? Sentavam no parlamento na parte alta à direita do parlamento francês. Por isso, o grupo conservador de direita, o grupo girondino. Jacobinos. Quem é que representava? Quais os grupos sociais envolvidos? A pequena e média burguesia, né? Aqueles comerciantes de menor porte. Qual a posição política? Uma posição política mais radical, querendo mudanças mais profundas. Não apenas o fim dos privilégios, não apenas o fim do absolutismo, mas a extensão dos direitos políticos a uma boa parte da sociedade francesa. E uma extensão de direitos também a camadas populares. Isso jacobinos defendiam e isso girondinos não concordavam. Tanto é que a Revolução Francesa ela é dividida em fases, né? A fase da Assembleia Nacional Constituinte, a fase jacobina, né? A fase do terror jacobino, a fase mais radical, e a fase conservadora do grupo dominado pelos girondinos, a fase do diretório, tá? Então, são as fases da Revolução. O que defendiam? Como eu disse, uma extensão de direitos políticos a uma maior parcela da sociedade, né? Tanto é que quando chegam ao poder, acabam implementando uma série de mudanças, como o fim da escravidão nas colônias francesas, como o estabelecimento da lei do máximo, né, limitando o preço dos produtos de primeira necessidade, os confiscos dos bens materiais da Igreja Católica, né? Então, uma série de atitudes de caráter radical e popular. Em que lugar sentavam no parlamento? Sentavam à esquerda do parlamento, né? No alto à esquerda, a montanha, né? Como eram chamados. Então, justamente no sentido de um radicalismo, justamente associado à questão da esquerda pelo posicionamento dos jacobinos no parlamento. E o Pântano? O Pântano era um grupo ali de transição. Quais os grupos sociais que representavam no Pântano? Tinha membros da alta burguesia, tinham membros da pequena e média burguesia, né? Era um grupo que tinha uma posição política que oscilava, ora apoiava os girondinos, ora apoiava os jacobinos, de acordo com a sua conveniência, né? Defendiam um governo de negociações, um governo mais plural dentro desse contexto, sem mudanças tão radicais, mas nem tão conservadoras. Então era um grupo que se localizava ali no parlamento, na parte de baixo do parlamento francês, por isso era conhecido como Pântano, justamente por esse posicionamento dentro do parlamento, tá? Então, assim, era um grupo que eu chamo de grupo de transição, um grupo de fisiologismo político. Está ao lado de quem está mais à frente do poder, oscilando de um lado do outro. Grupos como Cordeliers, como os sans-culottes, por exemplo, que também fizeram parte do processo revolucionário, não tinham uma representatividade ativa dentro do parlamento francês. Isso é importante, tá? Pessoal, o vídeo ficou extenso, o vídeo ficou maior do que eu imaginava. Então nós vamos fazer o seguinte, como a discussão é mais complexa, então eu vou fazer diferente do que eu tinha feito para as outras turmas. Então eu vou dividir por semanas. Então eu encerro aqui as discussões da semana 1 do seu PET 2, ok? Abraço para vocês, tudo de bom, salve para geral. Se chegou até aqui, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para quem você quiser. E lembrando que história é com Rod Brito e que é sem massagem, pai. Fui!